Segundo, mas para conseguir este efeito tão benéfico, Jesus nos proporcionou outro meio. Não somente mereceu para nós as graças que recebemos pelos sacramentos, mas também nos deu o poder de merecê-las em união com Ele, de maneira que cada uma de nossas obras meritórias faz crescer nossa incorporação a Cristo. Que estímulo tão forte para multiplicar nossos méritos! E isso é tão fácil, pois todas as nossas obras realizadas em estado de graça, por mais insignificantes e ordinárias que sejam, podem se converter em meritórias em virtude da nossa incorporação a Cristo, conforme estas consoladoras palavras. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto. João 15:5. Enquanto Jesus trabalhava como carpinteiro, se alimentava, percorria as aldeias da Galileia e falava com as pessoas, merecia por nós. Também nós merecemos em todas essas ações, enquanto estivermos unidos a Ele, porque é Ele quem age em nós e coopera para que as nossas obras, até mesmo as menores, tenham valor sobrenatural e meritório. Vejo pelos seus olhos, disse Jesus a Soror Maria do Divino Coração. Trabalho com suas mãos, falo pela sua boca, rezo contigo. E já que meu maior desejo sempre foi padecer, padecerei também em ti e por ti. Assim continuo minha paixão e a aplico pelas almas ao sofrerem meus eleitos. Assim nossas obras são realizadas com a colaboração de Deus. Ele, com sua graça, é a causa primeira e principal, e a nossa vontade, pelo livre consentimento, é a causa secundária. Como essa vontade está de alguma maneira divinizada pela graça, suas obras são deiformes e merecem um prêmio eterno, um aumento da graça habitual na terra e de glória no céu. Ora, para os que vivem em estado de graça, não há nada mais fácil para merecer. Como disse muito bem Santo Tomás, todos os que possuem a caridade em seu coração fazem obras meritórias, conquanto que não sejam más. Porque até mesmo as obras indiferentes se transformam em boas pela intenção, ao menos virtual, de fazê-las por Deus. Mas para que as obras sejam ainda mais meritórias e nos façam crescer em nossa incorporação a Cristo, são necessárias 3 condições: união mais íntima com nosso Senhor, pureza de intenção mais perfeita e mais fervor. União mais íntima com nosso Senhor. Ele é, em verdade, a fonte manancial de nosso mérito, o autor de nossa santificação, a cabeça do corpo místico do qual nós somos os membros. Assim, quanto mais próximos estivermos da fonte, mais receberemos de sua plenitude. Quanto mais nos aproximarmos do autor de toda a santidade, mais graças receberemos. Quanto mais unidos à cabeça estivermos, mais e melhor receberemos dela o movimento e a vida. Unidos a Jesus como ramos ao tronco da videira, receberemos tanto mais seiva divina, quanto mais habitual, atual e estreitamente estivermos unidos à videira divina. Por isso a Igreja quer que façamos nossas obras por Ele, com Ele e nele. Por Ele, porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. João 14:6. Com Ele, porque é o nosso colaborador. E nele, ou seja, com seu poder, na sua virtude e, sobretudo, com a mesma intenção, não tendo outra senão a dele. Percebe-se claramente que as obras realizadas, sob a influência e o impulso vivificador de Cristo, têm um valor incomparavelmente maior do que se fossem feitas somente por nós. Há nelas uma espécie de ação e reação mútua. Quanto mais incorporados a Cristo estivermos, mais meritórias serão as nossas obras, e reciprocamente, quanto mais merecermos, mais profundamente nos incorporaremos a Cristo. Pureza de intenção mais perfeita. A intenção é o que há de mais importante em todos os nossos atos.
Ela é o olho que ilumina e orienta as nossas ações até para o seu fim. É a alma que as inspira e lhes dá valor aos olhos de Deus. Se o seu olho estiver são, todo o seu corpo ficará iluminado. Mas se o seu olho estiver doente, todo o seu corpo ficará escuro. Mateus 6, 22, 23. Em outras palavras, se a sua intenção, que são os olhos da sua alma, for simples e reta, todo o conjunto de suas obras será meritório. 3 coisas dão um valor especial às nossas intenções. Dado que a caridade é a rainha e a forma, ou essência das virtudes. A obra inspirada pelo amor a Deus e ao próximo terá mérito muito maior, em circunstâncias iguais, que as inspiradas pelo temor ou pela esperança. É muito importante, portanto, fazer todas as nossas obras por amor. Assim, até mesmo as obras mais ordinárias, como comer e se divertir, se transformarão em atos de caridade e participarão do mérito dessa virtude sem perder seu próprio valor. Comer para restaurar as forças é um fim reto e para um cristão meritório. Mas reparar as forças com a finalidade de trabalhar mais por Deus e pelas almas é um motivo de caridade muito mais elevado, que enobrece a alma e lhe confere um valor meritório muito maior. Como as obras de virtude geradas pela caridade não perdem seu valor próprio, um ato de virtude feito com várias intenções simultâneas será, consequentemente, mais meritório. Assim, um ato de obediência aos superiores feito por 2 razões, por respeito à autoridade e ao mesmo tempo por amor a Deus, a quem contemplamos neles, terá duplo mérito, de obediência e de caridade. O mesmo ato pode ter dessa maneira um valor triplicado ou quadriplicado. Ao arrepender-me de meus pecados porque ofendi a Deus, posso ter ao mesmo tempo a intenção de praticar a penitência, a humildade e o amor a Deus. Esse ato será triplamente meritório. É muito conveniente propor-se várias intenções sobrenaturais, mas deve-se evitar cair no excesso procurando com demasiada ansiedade diversas intenções, pois isso inquieta a alma. Contentar-se com as que nos são inspiradas espontaneamente e subordiná-las à caridade divina é a melhor forma de aumentar nossos méritos e conservar a paz da alma. Mas, como a vontade do homem é bastante instável, é necessário explicitar e renovar frequentemente as nossas intenções sobrenaturais. De outro modo, uma obra começada por Deus poderia ser continuada por nós, apenas por curiosidade, sensualidade ou amor próprio, perdendo assim uma parte de seu valor. Dissemos uma parte porque as intenções subsidiárias não destroem inteiramente a primeira. E assim a obra não deixa de ser sobrenatural e meritória em seu conjunto. Quando um barco parte de Brest para Nova York, não basta apenas posicionar a proa na direção desta cidade, pois como a maré, o vento e as correntezas tendem a desviar o barco, o piloto terá que corrigir continuamente o rumo. Assim acontece com nossa vontade. Não basta orientá-la para Deus somente uma vez, ainda que o façamos todos os dias, pois logo as paixões humanas e as influências de fora a afastarão da linha reta. É necessário constantemente dirigi-la a Deus e à caridade com atos explícitos. Desta maneira, nossas intenções serão constantemente sobrenaturais e até mesmo perfeitas e bastante meritórias, sobretudo se juntarmos o fervor à ação. A intensidade ou o fervor com que se realizam as obras. As obras podem ser feitas, e até mesmo as boas obras, com desleixo e pouca atenção, ou ao contrário, com afinco, com toda a energia de que se é capaz, empregando toda a graça atual que nos é concedida. É evidente que o resultado nesses 2 casos será muito diferente. Se as fizermos com negligência, adquirimos muito pouco mérito, e às vezes cometemos uma falta venial,
que não chega a destruir inteiramente o mérito. Se ao contrário rezamos, trabalhamos, nos sacrificamos com toda a nossa alma, cada uma de nossas obras merece uma quantidade considerável de graça habitual. Uma vez que Deus dá 100 vezes mais por tudo o que se faz por Ele, pode-se dizer com certeza que a alma fervorosa adquire a cada dia um número considerável de graças em diversos graus, e pode em pouco tempo chegar à perfeição, segundo o livro da sabedoria. Amadurecida em pouco tempo, atingiu a plenitude de uma vida longa. Sabedoria 4:13. Que excelente estímulo para que sejamos fervorosos, e como vale a pena renovar frequentemente os esforços com energia e perseverança. A dificuldade da obra também aumenta o mérito, não por ela mesma, mas porque requer maior amor a Deus e um esforço mais enérgico e permanente, desde que não seja motivado por uma vontade imperfeita. Assim, vencer uma tentação forte é mais meritório em igualdade de circunstâncias que vencer uma tentação leve. Comportar-se com passividade quando se tem um temperamento propenso à ira, que com frequência é provocada por tudo ao redor, é mais difícil e mais meritório que quando se tem um temperamento naturalmente pacífico e tímido, e se está rodeado de pessoas de boa vontade. Contudo, não se pode deduzir dessa afirmação que a facilidade adquirida pela repetição de atos de virtude necessariamente reduza o mérito. Essa facilidade, quando aproveitada para perseverar e até para aumentar o esforço sobrenatural, favorece a intensidade ou o fervor do ato, e consequentemente o aumento do mérito, conforme explicamos. Do mesmo modo que um bom trabalhador, ao se aperfeiçoar em seu ofício, poupa tempo, material e energia, e assim rende mais com menos esforço. O cristão que sabe usar melhor os instrumentos de santificação também poupa tempo e muitos esforços inúteis, e com menos trabalho ganha mais méritos. Os santos que, acostumados a exercitar-se nas virtudes, fazem atos de humildade, obediência e piedade com maior facilidade que os demais, não têm por isso menos méritos, pois praticam mais ardorosamente e com maior frequência o amor de Deus. E além disso, mortificam-se e sacrificam-se quando as circunstâncias assim exigem. Em resumo, a dificuldade aumenta o mérito, não pelo trabalho em si para vencê-la, mas porque exige mais esforço e mais amor. Conclusão. A conclusão que se pode deduzir de tudo isso é a necessidade de santificar todas e cada uma de nossas obras, até mesmo as mais ordinárias. Já dissemos que todas as obras podem ser meritórias, se as fizermos com propósito sobrenatural e em união com um carpinteiro de Nazaré, que enquanto trabalhava em sua oficina, não deixava de merecer por nós. Desse modo, quantos progressos não podemos fazer em um só dia? Desde o despertar até o deitar, podem-se contar por centenas as obras meritórias que uma alma recolhida e fervorosa realiza. Pois não é somente cada obra em si que conta, mas também, quando ela se prolonga, cada esforço para fazê-la melhor. Por exemplo, para afastar as distrações durante a oração, para prestar mais atenção ao trabalho, evitar uma palavra pouco caritativa, fazer um favor, por menor que seja ao próximo. Cada frase inspirada pela caridade, cada bom pensamento de que nos aproveitamos, em uma palavra, todos os impulsos interiores da alma, livremente direcionados ao bem, são outras tantas obras meritórias que fazem com que Deus e sua graça cresçam em nós. Pode-se dizer com toda certeza que não há meio mais eficaz, mais prático e mais ao alcance de todos para a santificação do que sobrenaturalizar todas as nossas obras. É o que basta para elevar a alma em pouco tempo a um alto grau de santidade. Cada uma dessas obras é uma semente de graça, pois a faz crescer em nossa alma,
e uma semente de glória, porque também aumenta nossos direitos à bem-aventurança no céu. O meio prático para converter todas as nossas obras em méritos é recolher-se um momento antes de realizar uma obra, renunciar positivamente a toda intenção puramente natural ou perversa, unir-se, incorporar-se a nosso Senhor, que é o nosso modelo e nossa cabeça, confessar a nossa inutilidade e oferecer por ele nossa obra a Deus, para a sua glória e para o bem das almas. O oferecimento, assim feito e renovado continuamente, é um ato de abnegação, de humildade, de amor a nosso Senhor, de amor a Deus e de amor ao próximo. É um atalho para chegar à perfeição e para progredir continuamente em nossa vida sobrenatural e em nossa incorporação a Cristo. Esse exercício, unido à recepção frequente e fervorosa dos sacramentos, torna-nos cada vez mais semelhantes a Cristo e acaba nos transformando nele. Vivemos a sua vida. Não temos outros pensamentos, afetos e vontades que não sejam os seus. E assim nos tornamos almas santas, capazes de ser cabeça para outros, pois não somos nós que vivemos, mas Cristo é quem vive em nós. Consequências da nossa incorporação a Cristo. As consequências da nossa incorporação a Cristo são muitas, por isso indicaremos apenas as principais. Primeira, em virtude da nossa incorporação a Cristo, entramos na família de Deus. É verdade que somente podemos ser filhos adotivos, mas existe honra maior que ser adotado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo? Membros vivos de Cristo, irmãos de Jesus, somos filhos de Deus por adoção. Participamos de sua vida divina e temos direito, pela mesma razão, a uma parte da herança, ao reino dos céus. Somos chamados a contemplá-lo face a face, a possuí-lo, a gozar de sua presença e de seu amor por toda a eternidade. Disse São Paulo: não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pela qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele para também com Ele sermos glorificados. Romanos 8, 15 e 17. Este ponto é tão importante que o aprofundaremos mais adiante. Segunda, da incorporação a Cristo decorre também o dogma da comunhão dos santos. Os justos na terra, as almas do purgatório e os santos do céu participam do corpo místico de Jesus. Todos, com efeito, participam de sua vida, recebem seu influxo vital, cantam juntos a glória de Deus e são chamados a reinar com a divina cabeça na Jerusalém celeste. Os santos do céu, que se recordam de suas lutas na terra, compadecem-se profundamente de nós e intercedem com solicitude pela nossa salvação, desejando ardentemente que nós, que assim como eles somos membros de Cristo, nos unamos a eles para louvar a Deus e gozar do seu amor por toda a eternidade. Inclinam-se compassivos para as almas do purgatório e clamam por sua libertação. As almas do purgatório, ao mesmo tempo em que nos pedem sufrágios para suavizar e abreviar seu infeliz desterro, também rogam e oram para que vençamos as tentações que nos acometem e para que endossemos as fileiras dos exércitos celestiais. Elas o fazem na medida em que oferecemos por elas orações e satisfações mais fervorosas e indulgências mais numerosas. Assim, Jesus Cristo, que vive em nós como vive nelas, e nos santos, é o laço de união que faz das três igrejas, militante, padecente e triunfante, uma só igreja e um só corpo místico. Por essa razão, todos os cristãos são irmãos. Já não há judeu nem gentio, nem homens livres nem escravos, todos são um em Jesus Cristo, e todos são solidários, pois o que é bom para um é igualmente bom para os demais.
Cada um dos membros aproveita os bens do corpo inteiro, e do mesmo modo, quando um membro padece, os outros também padecem, como bem disse São Paulo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham sua alegria. 1 Coríntios 12, 21, 26. Eis o verdadeiro fundamento da caridade cristã. Por isso os santos foram os maiores benfeitores da humanidade. Contemplando o próprio Jesus na pessoa dos pobres, dos enfermos, dos prisioneiros e de todos os seus irmãos em Jesus Cristo, consagraram-se inteiramente ao seu serviço e cumpriram literalmente as palavras de São João. Ele deu sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Eles realmente deram a vida em muitas ocasiões, aceitando morrer para salvar seu próximo. E mais ainda, muitas vezes a deram gota a gota, empregando suas riquezas, energias e suor, para ajudá-lo espiritual e corporalmente, porque tinham muito claro em suas almas as palavras do Mestre. Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25, 40. O exercício da incorporação a Cristo. Segundo tudo o que acabamos de expor, o exercício da nossa incorporação a Cristo deve ser uma comunhão espiritual com Ele, tão contínua quanto possível. Primeiro, em nossos exercícios espirituais. Segundo, nos diversos estados de nossa alma. Terceiro, em nossas relações com o próximo. Primeiro, em nossos exercícios espirituais. É necessário que desde o começo nos unamos a Jesus, o mediador da religião, o único verdadeiro religioso do Pai, pois somente Ele pode glorificá-lo de modo infinito. Somente Ele tem o direito de ser escutado. Isso é um dever e um direito, já que por sermos membros de Cristo, podemos e devemos nos apropriar de tudo o que é seu, do mesmo modo que Ele se apropria de tudo o que há de bom nos seus membros, para aperfeiçoá-los e divinizá-los. Mas expliquemos mais pormenorizadamente, para que se entenda melhor o que queremos dizer. Ao acordar, devemos nos unir a Jesus, que vive em nós com seu espírito de religião, e nos oferecer com Ele como vítimas, para que façamos em tudo a santa vontade de Deus, como Ele mesmo se ofereceu ao vir ao mundo. Tu não quiseste sacrifício nem oferenda. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo, eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Hebreus 10, 5, 7. Na oração, depois de nos unirmos a Jesus para adorar, bendizer e dar graças a Deus, devemos contemplar afetuosamente o divino modelo, estudá-lo e copiar uma de suas virtudes, pedir-lhe que convença nossa alma da necessidade dessa virtude e que nola comunique para que imprima em nossa alma, e então, com a sua ajuda, devemos resolver-nos humildemente e firmemente a exercitá-la durante todo o dia. Na Santa Missa, devemos nos deslocar em espírito aos pés do Calvário, junto de Maria, nossa Mãe, e contemplar Jesus amorosamente, o sumo sacerdote que se oferece como vítima para glorificar seu Pai em nosso nome, pagar por nossos pecados e nos tornar participantes dos frutos de sua redenção. Com ele devemos nos oferecer e nos imolar, indicando o sacrifício específico que iremos fazer naquele dia para completar em nós a paixão do Salvador. E com ele devemos adorar e pedir perdão em nome de todo o povo cristão. Na Sagrada Comunhão, desejar ardentemente nos unir com aquele que tanto deseja se unir a nós, considerar com profunda humildade as nossas iniquidades, por menores que sejam, fazer uma silenciosa adoração ao Deus escondido que se doa a nós, entregar-nos completamente a Ele
em especial o nosso coração, prometendo fazer todas as nossas obras por amor, para lhe agradar. Unirmo-nos a Maria, a mais perfeita adoradora de Jesus, para adorar, bendizer e amar seu divino Filho, assim como ela o fez durante toda a sua vida, principalmente a partir do instante em que ele se encarnou em seu seio virginal, e repetir com ela: minha alma engrandece o Senhor, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Lucas 1, 46, 49. Devemos nos unir a Jesus e Maria para louvar a Santíssima Trindade, que no instante da Sagrada Comunhão nos é dada de um modo especial. Ter doces e afetuosas conversas com o Divino Hóspede, abrir aos poucos o coração para que ele conheça nossas misérias e nossos anseios, escutando muito respeitosamente sua voz para cumprir até mesmo seus menores desejos, modelar nosso interior ao seu estilo, copiar em nós suas virtudes, seu modo de ser. E assim poderemos expor-lhe nossas petições com maior eficácia, não somente por nós e pelos nossos, mas também por toda a Igreja, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo místico. E não nos esqueçamos jamais de lhe pedir, sobretudo, a graça de morar nele, como ele mora em nós, e de fazer todas as nossas obras com ele, com espírito de ação de graça e de amor. Se não pudermos assistir à Santa Missa e comungar sacramentalmente, temos de fazê-lo espiritualmente, deslocando nosso espírito à Igreja e manifestando o desejo ardente de nos unir ao sacrifício de Jesus e participar de suas virtudes. Em nossos trabalhos e ocupações, sejam quais forem, mesmo as mais simples, recordar-nos de que Jesus também foi trabalhador e que durante a sua vida de trabalhador agia eficazmente na salvação das almas. E com ele, com as suas intenções, oferecer a Deus todos os nossos trabalhos e levá-los a cabo com amor e fervor, como seus colaboradores. As refeições e o lazer se santificam se vividos com os mesmos fins que Jesus, com o desejo de que as forças que recuperarmos seja para a glória de Deus e em proveito de nossos irmãos. É Deus quem nos-las dá e devemos pô-las ao seu serviço. Quando, para manter nossa devoção, fizermos uma leitura espiritual, seja nos evangelhos, seja em livros escritos por santos, busquemos a Jesus nestes livros. E busquemos conhecê-lo melhor para amá-lo cada vez mais e para que também nossos irmãos o amem. Este há de ser o nosso único desejo. Se por vocação ou por devoção rezamos o divino ofício, com que prazer devemos nos unir ao grande religioso do Pai, que nos convida a louvar a Deus com ele, e com que confiança devemos emprestar-lhe o nosso coração e os nossos lábios, para que ele venha rezar em nós, como reza nos santos do céu e da terra, pois ele louva por nós as três pessoas divinas e obtém para toda a Igreja as graças de que as almas tanto necessitam. Se não rezamos o ofício divino, façamos com essa mesma intenção as outras orações, e nossa vida inteira será uma oração perpétua, porque do nosso coração, unido ao de Jesus, brotarão continuamente orações jaculatórias que declararão a Deus o nosso amor e o desejo sincero de conformar a nossa vontade com a dele. Desejemos, sobretudo, visitar o divino prisioneiro do sacrário, que de dia e de noite não cessa de interceder por nós. Hebreus 7:25. Ouçamos o que nos diz do interior de seu sacrário. Vinde a mim, vós todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Mateus 11:28. Falemos com ele com toda a simplicidade. Senhor, aqui tens a este pobre filho a quem amas, a este membro doente de vosso corpo místico. João 11:3. Cura suas chagas, sana-o, consola-o, recria-o. Ó Jesus, que vives em mim, apesar de minhas misérias, vem e firma em mim o vosso reino e a vossa vida. Defende este membro tão débil,
contra todos os seus poderosos inimigos. Ao rezar o rosário, é muito gratificante unir nosso coração com o de Jesus, nosso irmão, para honrar sua mãe, que também é nossa. Repetir-lhe nossa veneração, amor e confiança, e também apresentar-lhe nossos pedidos. Quando, chegada a noite, examinarmos nossa consciência, façamo-lo sob o olhar de Jesus, nosso modelo, e compararemo-nos com ele. Ao nos ver tão pouco parecidos com o divino modelo, cheios de confusão e contrição, lhe pediremos humildemente que viva mais profundamente em nós, para nos comunicar suas virtudes e sua vida, e para fortalecer nossa vontade contra os contínuos desfalecimentos. Antes de adormecer, o sono é uma imagem da morte. Devemos nos unir a Jesus morrendo na cruz e dizer com ele: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 26, 46. Se tivermos insônia, com que amor pediremos ao nosso anjo da guarda que leve nosso coração até o sacrário, para que, ao menos ali, unido ao coração eucarístico de Jesus, possa adorá-lo, amá-lo, padecer e reparar. Assim transcorre o dia de quem está verdadeiramente incorporado a Cristo. Segundo, nos diversos estados de nossa alma. Com o decorrer do tempo, passamos por diversos estados de alma que trazem perturbações ao espírito por não estarmos profundamente unidos a Jesus, mas que também nos proporcionam novas ocasiões para nos incorporarmos mais intimamente a Ele. Alternam-se na alma os gozos espirituais com os desertos desoladores, a confiança filial com o desalento. Deus gosta de nos consolar para nos atrair para si, e de nos provar para nos confirmar na virtude, para nos fazer ver que sozinhos não merecemos senão a desolação e o enfado. Mas aquele que está verdadeiramente incorporado a Cristo sabe tirar proveito também dessas ocasiões. Em meio às alegrias espirituais, lembre-se de que não as merece, que elas procedem da bondade divina, daquele que com sua presença e seus dons alegra o coração do homem. Essas alegrias têm por finalidade desapegar-nos das criaturas. Aproveite-as para amar ao Deus das consolações e não as suas consolações em si mesmas. Diga como os santos: Obrigado, Jesus, que todos os gostos da terra sejam insípidos para mim, que somente Tu sejas doce ao meu coração e que toda a minha felicidade seja agradar a Ti. Durante as dores, securas, enfados e desalentos, una-se a Jesus, que no Horto das Oliveiras quis padecer de tristeza, desolação e agonia. Minha alma está triste até a morte. Mateus 26, 38. Que no Calvário disse aquela tristíssima exclamação: meu Deus, por que me abandonastes? Mateus 27, 46. Lembre-se de que Jesus padeceu todas essas dores interiores por nós e com Jesus diga humildemente: eu mereço todas essas penas e também muitas outras ainda mais dolorosas. Aceito-as de coração por amor a Ti e com as mesmas intenções que Tu. Somente peço que me dês a Tua graça para sofrê-las valentemente. Contigo me submeto à vontade divina, e em Tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 22, 42. E além disso, em meio às mais dolorosas tribulações, recorde-se, como São Paulo, de que assim completa a paixão de Jesus, seu Salvador. Colossenses 1, 24. É verdade que a paixão de Jesus é completa e perfeita em si mesma, mas ele, cabeça de um corpo místico, sofre em seus membros como sofreu em si mesmo, e nesse sentido, os sofrimentos daqueles que lhe estão incorporados completam e aperfeiçoam os seus. Que grande honra ele nos concede ao nos associar à sua obra redentora. Quem poderia negar-se a sofrer com Cristo por causa tão nobre? Os nossos sofrimentos, unidos aos de Jesus, contribuem não somente para nos santificar,
mas também para santificar as almas daqueles por quem as oferecemos. Nas tentações, especialmente as que forem longas e trabalhosas, lance-se aos pés de Jesus. Salva-me, Senhor. Não permitas que pereça um membro do teu corpo místico. Hei de trair a Jesus, que derramou seu sangue por mim e que nesse momento vive em mim e me cumula de bens? Antes morrer que manchar minha alma, antes morrer que separar-me de ti. Quando passar por grandes humilhações, lembre-se de que Jesus sofreu voluntariamente todo tipo de injúrias e calúnias por carregar sobre si todos os nossos pecados, e acusado injustamente guardou o silêncio. Lembre-se de que nós, pecadores, nunca seremos suficientemente humilhados. Então, apesar da resistência da natureza, diga do fundo de sua alma: obrigado, meu Deus, por me fazer participar de tuas humilhações. Somente tu mereces toda a honra e toda a glória. Alegro-me porque minhas desgraças e minha desonra proclamam bem alto a tua infinita grandeza. A ti somente, onipotente, toda a honra e glória, para mim, porém, a ignomínia e a confusão. Se ao contrário tiver pensamentos de soberba, tenha em conta que tudo o que possuímos de bom vem de Jesus, que ele, não contente de merecer por você todas as graças que recebeu, também o ajuda a corresponder a essas graças e nos faz querer e agir. Que ressoem continuamente em seus ouvidos as tão verdadeiras palavras de São Paulo: que é que possuís que não tenha recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não o tivesse recebidos? 1 Coríntios 4:7. Tudo o que há de bom em nós vem daquele que, por ser a nossa cabeça, nos dá o movimento e a vida. A ele somente seja dada toda a honra. Estes diversos estados de alma e outros semelhantes são ocasiões para nos aproximarmos mais e mais daquele que é a nossa cabeça. O mesmo acontece em nossas relações com o próximo. Terceiro, em nossas relações com o próximo. O princípio que deve guiar-nos em nossas relações com o próximo é certamente o de ver Jesus em todas as pessoas com as quais temos que tratar, pois ele vive em todas elas por seu Espírito e por sua graça. Ele vive em nossos superiores com sua autoridade. Ele mesmo o disse: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Lucas 10:16. É, pois, a Jesus que obedecemos quando obedecemos aos nossos superiores. Quão suportável se torna a obediência com este princípio, sobretudo quando recordamos as 3 palavras que resumem os 30 anos da vida oculta de Jesus. Era-lhe submisso. Lucas 2:51. Devemos ter essas palavras sempre em mente, especialmente quando, por uma razão ou por outra, a obediência se torna mais difícil, e quando parecer que os nossos superiores estão pondo à prova a nossa virtude. Ele vive em todos os cristãos e se identifica inteiramente com cada um deles, tanto que considera como feito a si mesmo tudo o que for feito ao menor de seus irmãos. Mateus 25:40. Palavras verdadeiramente divinas que transformaram a sociedade. Quem se negará a servir ao próximo quando sabe que seu próximo é Jesus? Façamos, pois, por nossos irmãos o que faríamos por Jesus. Sejamos benignos, amáveis e prestativos para com eles, como para com Jesus. Evitemos cuidadosamente tudo quanto possa entristecer o próximo, para não entristecer Jesus. Se há homens em quem Jesus não vive atualmente, porque estão separados dele pelo pecado ou pela infidelidade, lembremos que Jesus os busca com seu amor, que quer incorporá-los a si, e para isso pede a nossa ajuda. Que seja nosso mais ardente desejo colaborar com ele na conversão desses homens, por meio da oração, da palavra e do exemplo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16.
Sejamos, pois, amáveis e carinhosos com eles para ganhá-los para Cristo. Em suma, como bem disse Santo Tomás, amemos aos justos, porque Deus vive neles, e aos que não são justos, para que Deus viva neles. Não devemos excluir do nosso amor nem mesmo os nossos inimigos e os nossos perseguidores. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque ele faz nascer o sol, igualmente sobre maus e bons. Mateus 5, 44, 45. Do alto da cruz, Jesus pediu por seus executores, e assim nos mereceu a graça de podermos imitá-lo, nesta caridade tão heróica. Desse modo, pois, tendo presente a nossa incorporação a Cristo, é-nos fácil sobrenaturalizar todas as nossas relações com o próximo. Elas se transformam em ocasiões para progredir no amor de nosso Senhor. Amá-los como a membros de Cristo é amar o próprio Jesus. Servi-los é servir a Jesus, um serviço que nos será pago ao cêntuplo. Além disso, amar a Deus e ao próximo é cumprir toda a lei, é viver o Evangelho. Esse é o objetivo do cristão incorporado a Cristo. Sua vida é a de Jesus. Ele é outro Jesus vivendo na terra, conforme as palavras de São Paulo que já citamos. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Gálatas 2:20. Ó vida nobilíssima! Essa é a vida que terão os eleitos de Cristo. Todos aqueles que querem não somente se santificar mais e mais a cada dia, mas também trabalhar pela salvação de seus irmãos. Por ser um empreendimento difícil, que supõe grande abnegação e sacrifício, roguemos a Jesus que venha viver em nós e nos ajude a vencer todas as dificuldades. A oração para a nossa incorporação a Cristo. Uma das melhores orações para alcançar a incorporação a Cristo é a que foi composta no século XVII por um discípulo do cardeal Berruy, o padre de Condren, segundo superior do oratório, e completada por Mr. Ollier, um de seus mais queridos discípulos, fundador do seminário de São Sulpício, onde ela é rezada diariamente. Eis a oração. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e viveis em vossos servos, com o espírito de vossa santidade, com a plenitude de vosso poder, com a perfeição de vossos caminhos, com a verdade de vossas virtudes, com a comunhão de vossos mistérios. Dominai sobre toda a potestade inimiga com vosso espírito pela glória do Pai. Primeiro, a quem se dirige essa oração? Como se vê claramente, a Jesus que vive em Maria, ou seja, ao Verbo encarnado, ao Homem-Deus, que na unidade de sua pessoa possui a natureza divina e a humana, e é, por conseguinte, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós nos dirigimos a Ele na medida em que vive em Maria. Ele vive nela misticamente, como cabeça do corpo místico, do qual todos os cristãos são membros, como dissemos anteriormente. Mas vive nela em um grau muito superior, porque Maria ocupa neste corpo o lugar mais honroso, e é ao mesmo tempo mãe de Jesus e nossa mãe. Jesus vive nela por seu Espírito Divino, na medida em que comunica à sua Santíssima Mãe hábitos e disposições semelhantes aos que o mesmo Espírito realiza na alma humana de Cristo. Por isso, Maria é a mais perfeita cópia vivente das virtudes de Jesus, pois estas foram infundidas pelo próprio Espírito Santo na alma tão dócil da Virgem, sempre atenta a obedecer e a pôr em prática até as menores inspirações da graça. Ele vive em Maria plenamente, porque quer valer-se dela como um misterioso canal que leva sua vida interior até as almas de seus discípulos. É, pois, muito gratificante para Jesus e, ao mesmo tempo, muito proveitoso para nossa alma dirigirmos-nos ao Jesus que vive em Maria, para alcançar uma incorporação mais perfeita a Cristo. Haverá algo mais doce e que mais agrade a Jesus do que buscá-lo no lugar onde mais se compraz, naquele trono de graça,
no centro daquela fornalha inflamada de santíssimo amor para o bem de todos os homens? Onde haverá mais caudaloso manancial de graça e de vida senão ali? Onde Jesus mora como na fonte da vida dos homens e na mãe que amamentou a sua igreja? Segundo, o que pedimos nessa oração? Antes de mais nada, uma participação na vida interior de Cristo e, por consequência, a nossa incorporação nele, pois nele estaremos incorporados se participarmos de sua vida. Pedimos-lhe que venha viver em nós como vive em Maria, para que tenhamos os mesmos pensamentos, desejos, afetos e aspirações, e em troca lhe prometemos ser servos dóceis, que se deixam guiar inteiramente pelo seu Espírito e que obedecem às menores inspirações. Vem e vive em teus servos. Expliquemos, pois, como ele vem e age em nós, e como nós podemos colaborar com ele. Ele vem a nós como vem a Maria, por meio de seu Espírito Divino, pela graça habitual. Sempre que a graça cresce em nós, cresce também o Espírito de Jesus. E assim, sempre que fizermos um ato sobrenatural e meritório, o Divino Espírito virá a nós e fará com que nossa alma se assemelhe mais à de Jesus e à de Maria. Oh, que razão tão poderosa para multiplicar e intensificar nossos atos meritórios, fazendo-os em união com Jesus e por amor a Ele. Nós também recebemos a graça habitual pelos sacramentos, que foram instituídos não somente para que signifiquem, mas também para que contenham e transmitam à alma que não puser obstáculos uma graça habitual especial chamada graça sacramental. Essa graça somente se distingue da graça habitual ordinária pela virtude especial própria de cada sacramento e por um direito às graças atuais que nos são concedidas em tempo oportuno, para que possamos cumprir mais facilmente as obrigações que cada sacramento nos impõe. Assim, o sacramento do batismo nos concede a graça da regeneração espiritual, que além de nos purificar da mancha original, nos faz nascer para a vida espiritual e nos dá o direito de receber as graças atuais, que são necessárias para cumprir bem os deveres que o batismo nos impõe, para conservar e aumentar a graça batismal. Jesus age em nós por meio da graça atual que nos mereceu e distribui por meio de seu Divino Espírito. Ele realiza em nós o querer e o fazer. Filipenses 2:13. É o princípio de todos os nossos movimentos e das nossas boas disposições interiores. Portanto, todos os nossos atos procedem de Jesus, que nos comunica sua própria vida, sentimentos, aspirações e desejos. Sendo assim, podemos dizer como São Paulo: vivo eu, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Para que assim seja, é preciso que, como servos fiéis, deixemo-nos ser governados por Ele e cooperemos com a obra que Ele realiza em nós. Assim como a humilde Virgem, devemos dizer-lhe de todo o coração: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Conhecendo nossas misérias e a nossa incapacidade, só nos resta obedecer prontamente às mais leves inspirações da graça. Que servidão honrosa, servidão de amor, que nos submete a alguém que é para nós certamente um dono, mas também um pai e um amigo, que não nos pede coisa alguma que não seja para o bem de nossas almas. Abramos, pois, de par em par o coração a Jesus e ao seu Espírito Divino, para que este reine nele, como reina no coração de nossa mãe. Jesus é a fonte de toda a santidade e por isso lhe pedimos que viva e haja em nós, com seu Espírito de santidade. Essa santidade consiste, primeiramente, em ter horror ao pecado e no afastamento de tudo o que nos pode levar ao pecado. É um perfeito desapego das criaturas e de todo olhar egoísta, mas também é uma participação na vida divina, uma união íntima com as três pessoas divinas, um amor a Deus acima de qualquer outro amor.
Em suma, é a santidade positiva. Mas, como não podemos alcançá-la com as nossas próprias forças, rogamos a Jesus que venha a nós com a plenitude de seu poder e de sua graça. E também porque temos razões para temer que alguma vez tentemos nos rebelar, dizemo-lhes com a Igreja que submeta ao seu império as nossas potências rebeldes. Pedimos, pois, uma graça eficaz que, respeitando nossa liberdade, atinja os mecanismos secretos da vontade para tirar dela o consentimento. Uma graça que não se detenha diante das nossas repugnâncias instintivas ou da nossa louca oposição, mas sim que, suave e fortemente, realize em nós o querer e o fazer. Como não podemos alcançar a santidade sem imitar o nosso divino modelo, pedimos-lhes que nos conduza pela perfeição de seus caminhos, ou seja, que nos motive a imitar o seu modo de ser, de trabalhar e as suas obras exteriores e interiores, que são perfeitas no mais alto grau. Em outras palavras, pedimos para ser retratos vivos de Jesus, assim como foi Maria. Que sejamos outros Cristos, para que, como São Paulo, possamos dizer aos nossos discípulos: sede meus imitadores, como eu mesmo sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Esse é um perfeitíssimo ideal que somente com as nossas forças não podemos alcançar. Mas Jesus se faz o nosso caminho. Ego sum via. Eu sou o caminho. João 14:6. Caminho cheio de luz e de vida. Caminho que anda Ele mesmo, por assim dizer, e que nos leva consigo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Nós nos deixaremos levar por ti, ó divino modelo, e tentaremos copiar tuas virtudes. Por isso pedimos continuamente, com a verdade das tuas virtudes. Pedimos as virtudes reais e verdadeiras, e não as que os são somente em aparência, pois há algumas que possuem um espírito pagão, sensual e soberbo, dissimulado por um verniz de virtude puramente externa. Nelas não está a santidade. As que Jesus nos traz são virtudes interiores que crucificam. A humildade, a pobreza, a mortificação, a castidade perfeita de espírito e de coração e a castidade do corpo, virtudes unitivas. O espírito de fé, de esperança e de amor, virtudes que não podem ser praticadas sem a nossa colaboração, sem valorosos e constantes esforços. Essas são as virtudes que nos fazem cristãos e nos tornam outros Cristos. Essas virtudes foram praticadas por Jesus, sobretudo em seus mistérios, e por isso lhe pedimos que nos torne participantes da graça neles contida. Esses mistérios são, certamente, todas as principais obras do Senhor, mas em especial os 6 grandes mistérios que Mr. Ollier descreve em seu Catecismo Cristão. A encarnação, que nos convida a nos despojarmos por inteiro do amor próprio para nos consagrar por completo ao Pai, em união com Jesus. A crucificação, morte e sepultamento, que nos representam os graus da imolação total, pela qual crucificamos nossa natureza má e procuramos matá-la e sepultá-la para todo sempre. A ressurreição e a ascensão, que representam o desapego perfeito das criaturas e a vida celestial que queremos levar para ir para o céu. Devemos nos aprofundar nesses mistérios, como fazia a Santíssima Virgem, e assim participaremos da vida e das virtudes de Jesus e de Maria. Nunca alcançaremos essa perfeição se Jesus não dominar os nossos inimigos, a saber, a carne, o mundo e o demônio. Esses 3 inimigos não deixam de nos atacar continuamente, e nunca ficaremos livres deles nessa vida. Mas Jesus, que os venceu, pode atacá-los e dominá-los, dando-nos graças eficazes para enfrentá-los. Isso é o que pedimos com toda a humildade por intercessão de sua mãe. E para melhor conseguir essa graça, devemos declarar abertamente não termos outro objetivo senão a glória do Pai,
a qual buscaremos sob a ação do Espírito Santo. Com teu Espírito para a glória do Pai. Que Jesus, que veio à terra para glorificar o seu Pai, honro meu Pai. João 8,49. Digne-se completar sua obra em nós e nos comunicar a sua santidade interior, para que com ele e por ele nós também possamos glorificar ao Pai e fazer que ele seja glorificado ao nosso redor. Assim seremos verdadeiros membros de seu corpo místico, religiosos de Deus. Ele viverá e reinará em nossos corações para a maior honra e glória da Santíssima Trindade. Essa oração é um compêndio de tudo o que podemos pedir a Deus para progredir na vida interior ou na vida de incorporação a Cristo. E essa vida será tanto mais perfeita quanto mais se assemelhar à vida de Jesus em Maria. E quanto mais estreitamente estivermos em todas as nossas obras, unidos a Jesus por meio de Maria, melhor realizaremos este ideal. Conclusão. O Verbo encarnado é a fonte da nossa vida espiritual, da vida divina que ele tirou do seio do Pai, e por isso é a ele que devemos recorrer para alcançar uma maior participação em seu corpo místico. Devemos nos incorporar a ele para que, constituídos em membros seus, possamos participar da sua vida. Mas devemos ir a Jesus por meio de Maria, pois ela é o caminho pelo qual ele veio a nós. Jesus nos levará ao Pai, e o Pai nos tratará como filhos, e nos fará viver a sua vida. Assim, a cada dia nos incorporaremos mais perfeitamente a Cristo, e participaremos mais plenamente na vida de Deus. Nossos progressos serão mais rápidos e mais seguros, porque seguiremos o caminho traçado pelo Verbo que se fez carne. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e caminhando sobre suas pegadas, alcançaremos a nossa meta, ou seja, a união íntima, afetuosa e transformadora com a Santíssima Trindade. Deste modo, estaremos mais capacitados para o apostolado, pois Jesus, ao viver em nós, sugerirá o que devemos dizer aos demais para animá-los e fazer-lhes o bem. E o Espírito Santo, exercendo sua ação em nós e através de nós, vivificará com sua graça as nossas palavras e as nossas obras e as tornará mais fecundas.